Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Oftcast. Hoje, episódio 76, a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Ricardo Leitão Guerra. Vai ajudar a gente e os nossos ouvintes com algumas dúvidas recorrentes que a gente recebeu também por mensagem. Como, por exemplo, como se inserir no mercado de trabalho. A gente sabe que grande parte dos nossos ouvintes são recém-formados, são residentes ainda, e essa dúvida acaba sempre ficando em volta de todo mundo. Devo montar uma clínica quando me formar? Eu vou trabalhar para alguém? Eu vou montar meu próprio centro cirúrgico? Qual o espaço que eu vou ter quando me inserir nesse mercado de trabalho? Além disso, a captação dos pacientes, especial para os recém-formados, é muito importante. Cada vez mais o uso das mídias sociais vem se destacando. Então, ninguém melhor do que o Dr. Ricardo Leitão Guerra, que entende muito de mídias sociais, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. E já queria dar boa noite ao Bernardo, boa noite ao Dani e boa noite, Dr. Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso programa aí. Boa noite, pessoal. Tão feliz de estar aqui. Eu que sou fã de vocês, né? Eu vim há pouco conversando com o Bernardo, falando da minha admiração pela ousadia e pela inovação que vocês trouxeram. Grande honra estar aqui. Vamos começar esse papo. Boa noite para todo mundo. Agradecer ao Ricardo pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Um cara, gente fina pra caramba, que a gente vai aprender muito com ele. O exemplo dele que manda bem em várias áreas, né? Cirurgia, mídias sociais, fotografia. Então, assim, eu acho que empreendedorismo, né? Já que ele tem uma baita clínica. Então, assim, vamos poder extrair muito dele aqui na conversa. Exatamente. Tem muita... o professor Ricardo que tem muitas habilidades interessantes em diversas áreas. É um cara também disruptivo na área dele, né? Tanto na parte assistencial, quanto também nessa parte digital que é particularmente para mim e para o Bernardo aqui de muito interesse. Eu quero até aprender um pouco com ele em relação a isso, essa presença que digital é ensino, do médico, né? É ensino, né? Então, o que ele faz é ensino. Exatamente. Nas redes sociais, não é marketing. Aprimorar um pouco aqui ensino, também, né? Aprimorar, né, nossas habilidades nessa área de ensino em digital com o professor Ricardo. Fora muitas mensagens que a gente recebeu, quase que um popstar da oftalmologia. Então, a gente vai ler as mensagens. Eu sou amigo de vocês, aí o pessoal manda mensagem. É verdade. E certamente uma das maiores, assim, redes sociais no Instagram, 50 mil seguidores, tem a página do retinógrafo, uma página enorme, assim. Gente do mundo inteiro acompanha a página. Mas a minha primeira pergunta vem pro lado assim, você tem um serviço de fellow também lá no Salvador, né? E, assim, você então treina muitos fellows de retina cirúrgica e eles saem para o mercado de trabalho. O que essas pessoas devem esperar ao sair no mercado de trabalho como fellows do serviço? Então, acho que tudo começa na seleção, tá? A seleção lá do fellow, ela é diferente. Eu falo que ela é diferente, não é melhor, não é pior, ela é para ser diferente. E uma das coisas que eu procuro na pessoa que estou selecionando é que ela tenha um objetivo. E que eu possa contribuir para aquele objetivo. Existe um critério, né, que é subjetivo, acho que é o único critério subjetivo na seleção, né, que eu pontuo, que é o potencial que eu tenho de ajudar aquela pessoa a atingir o objetivo dela. Então, na hora de selecionar o fellow, né, que eu quero ver, ele quer ser o melhor cirurgião do mundo, ter acesso às melhores tecnologias, o que está de mais avançado, fazer muito casos extremamente complexos. Esse cara, ele vai fazer um fellow lá com o Flávio Rezende em Montreal, não aqui, não na Leitão. Mas a gente busca preparar a pessoa para que ela se sinta confortável e segura. Apesar de que vocês já terminaram o fellow, vocês sabem que a primeira cirurgia voo solo, você sente o frio na barriga, né? Parece que é a primeira da vida. Mas a ideia é preparar ela para que ela esteja pronta para cuidar da pessoa, para fazer o melhor para aquela pessoa que está ali. E, se ela souber que não está pronta para cuidar daquela pessoa, que ela passe para alguém mais capacitado ou melhor. No final desse período, se há um interesse em aprimorar, em aprofundar, né, em se tornar... talvez ter mais habilidade, mais destrezas. Tem a possibilidade lá no serviço da pessoa continuar com um terceiro ano, né, que é um ano exclusivo cirúrgico, e continuar operando, ensinando aos fellows mais novos a operarem, e continuar operando, enfim, para conseguir ter vivência nos casos mais complexos. Mas eu acho que é quase unanimidade, ninguém sai operando de retina tudo, né? Você termina o fellow com várias cirurgias que você não faz, porque não acontece todo dia. Uma das coisas que eu falo sobre o ensino, né, já extrapolando aqui, sobre o ensino da vitrectomia,
é que a gente ensina skills, habilidades, e essas habilidades o fellow vai adquirindo elas e ele vai juntar aquilo nas diferentes cirurgias. Então, ele vai treinar a esclerotomia, a vitrectomia, descolar a hialoide e fazer um peeling delimitante. Ele vai treinar uma retinopexia, seja por introflexão, seja uma vitrectomia para um descolamento de retina, e em um determinado momento ele vai juntando aquilo nos casos cirúrgicos de acordo com aqueles skills, aquelas habilidades que ele tem. Eu queria até introduzir uma pergunta do nosso seguidor, o Diogo, que ele perguntou como que é o processo de fellowship da sua clínica. Então, assim, de processo seletivo, né? Então, assim, tem prova, tem entrevista, tem alguma coisa prática. Você já falou que você leva em conta alguns aspectos subjetivos, acredito que seja nessa parte de entrevista, mas também tem uma prova. E uma outra pergunta, desculpa, é do Gabriel Castilho, até seu amigo, né? Conhecemos ele também, que ele perguntou assim, qual foi a maior motivação que você teve para montar um serviço de fellow na sua clínica? Tá, da seleção lá no Leitão, eu peço que as pessoas interessadas visitem o serviço, passem uma semana. A gente não aceita mais do que uma semana. Uma semana é suficiente para que o candidato conheça o que ele vai pleitear, a vaga. E que não haja um mal entendido para depois ele falar, eu imaginava que era diferente. Acho que isso não faz o menor sentido. Então, quando ele passa nesse período de visita, o relacionamento entre os pares, como ele se comporta, né? Já teve certa feita que uma menina foi visitar, quando ela saiu do meu consultório, foi no consultório do fellow, chegou no fellow e falou assim, tá, me conta aí, mas o que é que não está sendo contado? O que é que tem de ruim? Meio que querendo briefar. Falou, cara, não, é o que você está vendo, não tem nada diferente. E aí começa aí. Na seleção a gente faz uma entrevista, eu não faço prova, eu não acho certo cobrar das pessoas conhecimento que eu estou me predispondo a ensinar. Eu acho que não faz sentido e acaba sendo meio que facilita a minha vida, mas eu modifico, eu tenho um impacto menor sobre aquela pessoa. E eu busco valores, disposição, eu busco uma pessoa que eu gostaria de ser amigo, né? Que eu gostaria de conviver. Né? Se doar 2 anos para ensinar alguém que você não teve uma afinidade, para mim não faz o menor sentido. Entretanto, isso são critérios objetivos. A gente tem um barema, tem uma regra lá que é seguida. A prova começa em inglês, uma entrevista em inglês, ou é proficiência em língua estrangeira. Então, já começou em italiano uma vez, até em polonês. O Rafael uma vez copiou a Google Tradutor, né? Escreveu lá umas perguntas em polonês e fingiu falar polonês para testar uma das candidatas. E não é a maioria do pessoal que fala polonês no Brasil, né? Então acaba filtrando um pouco os candidatos. Não, então, foi engraçado porque foi a Carol, e a Carol, a avó dela era polonesa, ela tinha conversado sobre isso. E a gente fez essa brincadeira de começar a entrevista. A Carol foi fellow lá com a gente, foi uma fellow incrível, né? Foi muito bom o período que ela passou lá. Aliás, todos, viu? Eu tô sofrendo com a síndrome do ninho vazio, cara. Os fellows vão embora e fica um vazio, enfim. E sobre motivação para ensino. Eu sempre gostei de ensinar. E eu nunca gostei muito das convenções do academicismo, universidade, aqueles concursos. Dizem que algumas coisas arrumadas e toda aquela preocupação. E eu comecei a ensinar, na verdade comecei a ensinar catarata em 2014 e tive alguns fellows, acho que uns 5 ou 6 fellows de catarata. Voltei para o serviço onde eu ensinava retina, o meu antigo preceptor me convidou e eu comecei a ensinar com ele. E por acaso o fellow, o serviço foi descredenciado do SUS. E os fellows meio que ficaram órfãos, e aí eu estruturei um serviço para terminar o fellow deles, e aí seguiu com o da Leitão. Não foi uma coisa premeditada, mas eu não me vejo sem ensinar, sabe? O Instagram é bem isso. E voltando àquela primeira pergunta do Léo, você ainda acha que ainda
é uma pergunta recorrente que a gente recebe, né? Tem espaço para retina cirúrgica ainda? Tá saturado? Não tá? Ainda dá para encontrar o seu espaço nessa área de retina cirúrgica? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que a sua opinião é que dá, né? Mas eu quero Qual que é o seu conselho? Mas eu quero que você explique, assim, o que Olha. você enxerga desse mercado de trabalho pro cara que se quer fazer retina cirúrgica. Cara, eu falo algumas coisas que são bem diferentes do que a maioria das pessoas pensa, tá? Tem espaço para tudo, tem espaço para você ser bom em tudo. O problema é que a maioria das pessoas que faz essa pergunta, tá? Salvo algumas exceções, elas querem o caminho mais fácil para ganhar dinheiro. Elas querem fama e não querem sucesso, que são coisas completamente diferentes, né? Elas querem o bônus, mas não querem se dedicar anos de trabalho, de estudo para fazer aquilo acontecer. Eu terminei a residência, eu tinha 23 anos, formei com 23, terminei a residência com 26, com 29 eu era especialista em retina. E eu nunca parei de estudar, eu comecei a estudar cada vez mais. Eu comecei atendendo, não tinha cliente, eu sentava na clínica do meu pai, né, que era do meu pai. E eu sentei algumas segundas-feiras que eu sentava e que não tinha, cara. Eu ainda brincava assim, passa ali no ponto do ônibus. Pergunta se ninguém tá precisando fazer um óculos, se ninguém tem uma carne no olho, né? Eu comecei atendendo e operando pterígio, calásio, tumor de pálpebra, fazia de tudo, né? Inclusive retina e catarata, que eram as áreas que a gente quer, né? E com o tempo você vai selecionando, você vai mudando, você tem que ter paciência e você tem que ter uma estratégia para construção de carreira. Então, respondendo a sua pergunta, tem espaço, mas você tem que se dedicar para aquilo. É muito mais fácil você ganhar dinheiro em áreas menos saturadas, ok. Mas se é o que você quer e você está se limitando por achar que não tem espaço, não faça isso. Tá? Siga pelo caminho que você quer, trabalhe, e aí o dinheiro, o sucesso vai vir, tá? Não tem nada que consegue frear o trabalho duro, o trabalho bem feito, com dedicação e com paciência, né? As coisas não vão acontecer de um dia para o outro, mas eu penso muito como você, assim, se você gosta de retina, se você gosta de catarata, enfim, qualquer que seja a área, faça aquilo, porque você vai ter a dedicação, se você tiver a dedicação, se você tiver ali a paciência também, fizer aquele trabalho ali de atender atender o dois, atender bem esses pacientes, aquele boca a boca, vai tendo ali uma progressão geométrica e em alguns anos você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Eu acho que a pessoa, igual você falou, a pessoa que pergunta se está saturado, se tem espaço ainda, é porque ela realmente está querendo que as coisas aconteçam muito rápido. E nada é muito rápido, né? A gente tem que ter calma para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu quando eu era voluntário lá no Hospital das Clínicas. Se eu me arrepender depois, eu peço para cortar essa parte. Uma vez, certa feita, eu cheguei lá e eu sempre me dei muito bem com os residentes. Eu terminei o meu fellow, que era parte lá, e continuei como voluntário, amigo de todo mundo. Amigo da escola, como a gente falava. E um R2 na época me chamou no canto, um cara boa praça, gente boa, gosto pra cacete dele. Ele chegou pra mim e falou assim: Ricardo, quanto é que você ganha? Aí eu dei risada e eu respondi: mais do que eu preciso, menos do que eu mereço. E aí ele falou: não, cara, sério? Aí eu dei risada e falei: sério? Eu achei uma pergunta inapropriada. Mais do que você e menos que o Neymar. Podia responder assim pro R2, né? E aí ele falou pra mim assim: é sério, porque se for pra ganhar menos de 40 mil, eu paro minha residência hoje e vou voltar pra dar plantão, porque eu ganho mais. E aí eu falei pra ele, bati no ombro dele e fiquei sério, falei assim: cara, larga a sua residência, volta a dar plantão, tá tudo errado. Então, é mais ou menos por aí. Eu me motivo muito a ensinar, mas uma pessoa que tem uma ambição financeira e que quer fama não é a pessoa que eu quero ensinar. Não é a pessoa que participa ou que compartilha dos mesmos valores que eu. E essa questão de ter o fim ser a questão financeira,
deixa tudo muito mais difícil, entendeu? É claro que todo mundo tem ambições, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter conforto, mas quando a pessoa só quer perseguir um valor, uma questão assim de número, cara, o caminho é muito mais difícil. Quando você gosta do que você está fazendo, você curte o processo, as coisas vão acontecendo mais naturalmente e a contrapartida financeira, ela acontece também, né? Agora, esse cara assim, eu tenho que ganhar 40 mil por mês e o objetivo é 40 mil. Cara, vai ser tão difícil para ele esse processo até chegar lá que, de repente, as coisas aconteceram naturalmente e ele conseguiria ganhar 40 mil por mês ali com o tempo, né? E a gente já conversou aqui no Oftcast com grandes oftalmologistas e todos... consenso, né? É consenso entre todos. Professor Remo, professor Flávio Rezende, André Maia, você, todos têm esse consenso de que, cara, se você faz da maneira correta a sua preparação, o seu dia a dia, né? Se você foca naquilo que você gosta, você se dedica, você está ali criando com paciência, você chega lá. O sucesso, assim, sucesso financeiro é algo que é consequência, muitas das vezes, né? A maioria dos médicos são muito inteligentes, são muito estudiosos, bons de prova e tudo mais. Conselho aqui pros quem quer fazer medicina e que só tá pensando no dinheiro. Cara, vai pro mercado financeiro. Hoje em dia eu convivo com algumas pessoas do mercado financeiro. Esses caras sim ganham muito dinheiro, entendeu? Se seu objetivo é só ganhar... Médico ganha bem, não tô falando que ninguém tá passando aperto, mas, cara, se o seu objetivo for só financeiro, vai pro mercado financeiro que você vai ganhar muito. Mas lá que rola uns bilhões lá e sobra muito dinheiro pra todo mundo. Eu acho que eu comentei, foi com o Dani ou com o Bernardo, teve uma pergunta hoje no Instagram, né? Dá pra ganhar dinheiro com o neurooftalmo? Eu falei, neurooftalmo faça por amor, por exemplo. Porque assim, se teu objetivo é dinheiro, realmente, assim, a medicina, a oftalmologia, vá pro mercado financeiro. Mas aproveitando, isso vai muito bem com a nossa próxima pergunta, que a gente vê que muitos residentes têm essa ansiedade de sair e querer ganhar logo o dinheiro, né? E muitos fizeram a pergunta ali, vale ainda a pena fazer um fellow ou eu já devo entrar e começar a trabalhar? O que você acha? Então, tudo depende do seu objetivo. Não dá para generalizar, tá? Eu penso assim, eu vejo isso, é uma observação minha, talvez vocês pensem igual. O médico, ele não é ensinado a fazer conta, não sabe fazer conta, ele não é ensinado a ter um plano de carreira. Então, o ser humano entra na residência, que tem uma pessoa dizendo o que ele vai fazer todos os dias, né? Ele tem regra todos os dias, é maravilhoso quando alguém manda, cara. Você tem a roupa que você tem que ir, você não tem que escolher, você não tem o peso da tomada de decisão porque você tá obedecendo a alguém. E aí termina isso. E aí o cara fica no limbo, fica num redemoinho lá e ele não sabe o que fazer e vai para um fellow. Aí faz o fellow e aí às vezes quer fazer outro fellow. E às vezes o cara faz 2 fellows, sai e não trabalha com nenhuma das 2 coisas que ele fez. Porque ele estava ali apenas rodando, né, no caminho. Ou o cara vai para uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, porque alguém disse que era legal ir fazer. E que não tem nada a ver, pô, mas você quer ser o quê? Não, eu quero ser oftalmologista, ter uma clínica no interior. Pô, mas eu tenho um pós-doutorado pela USP. Faz sentido, as pessoas acreditam numa receita mágica, né, que foi imposta e não faz assim. sentido. Isso é outra pergunta que a gente recebe muito, vale a pena fazer fellow ou não vale? E eu sempre falo, cara, depende, igual você falou. Até citar um exemplo de um amigo meu, que eu não sei se ele tá escutando a gente, mas ele fez residência no BOS, lá em Sorocaba, o cara super bom, assim, mas o objetivo de vida dele sempre foi, cara, eu quero morar numa cidade ali em Minas de 20 mil habitantes e quero atender na cidade ali, quero atender em prefeitura ali perto e tudo mais. Não vou fazer fellow. Ele teve essa atitude ali, todo mundo, todos os R iguais dele, fala, caraca, você não vai fazer fellow? E ele não fez fellow. Hoje em dia o cara já tem já tem uma ótica aberta, já tá atendendo em várias cidades com um consultório pequeno e tá ganhando dinheiro pra caramba. E tipo, isso que ele formou há 1 ano, entendeu? Então, assim, tem maluco em todo canto. Eu acho que resume no seguinte, você precisa ter o seu objetivo. Você tem que pensar o que você quer, por que você vai fazer aquilo, né? Eu, na entrevista do fellow, eu faço a introdução do conceito que eu entendo como tempo. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de conversar com vocês. Para mim, dinheiro é uma representação física, material do tempo de vida que você gastou para ganhar aquele dinheiro. Então, se roubarem meu celular, não roubaram um celular, roubaram os dias, as horas da minha vida que eu dediquei a ganhar o dinheiro para aquele celular. E quando eu termino de fazer esse contexto, vem a pergunta,
você está disposto a dedicar 40 horas semanais, né? 1.940 horas ano durante no mínimo 2 anos, que é o que a SBRV pede para a gente, para aprender retina, para aprender a operar, a atender retina, esse é o seu interesse, você quer dedicar esse tempo de sua vida? Porque se você não quiser, ok, não é errado, tá? Agora, quero ser o melhor, quero ser o melhor no que eu faço, quero ser o melhor em bucha, como disse o Flávio. Você vai ter que se dedicar pra cacete para aquilo ali. Você vai ter que fazer um doutorado, você vai ter que ralar muito mais que os outros, operar os casos mais difíceis ganhando menos ou igual, sabe? Não existe segredos. A pessoa olha uma posição que a outra tá. A gente começou, né? Vocês me convidaram por causa da rede social. A gente se conheceu por causa da rede social. Na verdade, a gente se conheceu na aula. Eu tenho essa foto. Eu vou separar essa foto para vocês botarem, né? No congresso em 2019, que a gente fez uma aula junto. A gente se conheceu pela rede social. As pessoas vêm no perfil do retinógrafo e falam: nossa, que legal! Qual o segredo para você ter 50 mil seguidores? Eu falo, 10 anos de Instagram. É simples. Quantos alunos vocês já tiveram? Quantos alunos vocês já tiveram? 3.000 e tantos alunos. Pensa aí, daqui a 5 anos, vai ser muito mais. O cara que começou no dia seguinte não vai conseguir ter a mesma quantidade. Não é, sabe? Não tem segredo, E aí, deixa eu só dar minha opinião aqui, que eu acho que quem quer se estabelecer numa cidade aí de pelo menos 100, 200 mil habitantes, eu acho que vale muito a pena fazer um fellow, porque eu acho que vai te dar ali uma especialidade, vai te diferenciar num mercado muito competitivo. Mas tem a possibilidade de você ir para o interior, como eu falei, e não vejo sentido do cara ser um especialista numa cidade de 20, 30 mil habitantes. Então, acho que tem, igual você falou, você tem que ter um plano, você tem que saber, cara, qual que é o meu plano? Meu plano é ir para ficar em São Paulo? Cara, eu acho que você tem que fazer um fellow para ficar em São Paulo, assim, você vai, ou senão você vai ficar... Né? Dá para você não fazer. Aí você vai estar disposto a ficar atendendo refração, basicamente refração e tudo mais? Se você tiver com essa disposição, beleza. Mas não, eu quero não fazer fellow e ser um destaque, operar, ter meus pacientes cirúrgicos. Aí eu acho muito difícil numa cidade igual São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, realmente, tem que ter um plano. Eu acho que São Paulo tem que ter um fellow. Foi o que a gente veio conversando. E São Paulo, até o neuroftalmo consegue ficar rico em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito específica, né? Você tem o melhor e o mais específico de uma sub-área nichado e que vai cobrar pelo estudo dele e vai ter quem pague por aquele tempo que ele se dedicou, né? Então, para mim, em São Paulo, capitais em geral, você precisa ter, sim, um tempo a mais do que da sua residência. Senão você vai acabar fazendo aquelas funções ali mais braçais, assim, né? Vai ser o cara que vai tocar refração de ótica ali, né? Que é uma coisa que nem deveria existir, mas que a gente sabe que existe. Vai ficar fazendo consulta barata, mas também não tem problema nenhum. Mas tem que saber quais são as suas possibilidades no futuro. Para né? você, eventualmente, virar referência naquele assunto e ter pacientes referenciados para aquilo. Eu acho que isso aproveita para uma próxima pergunta, que é justamente as mídias sociais. Qual que é o papel de você ter um gabarito ali, ter uma boa formação, um fellow, e o papel das redes sociais que está mais forte hoje em dia para você justamente captar mais pacientes? O que você vê isso? Porque a gente vê muito médico, oftalmologista, hoje em dia o Instagram tá cheio disso, né? Eu ajudo pessoas a enxergar melhor. Isso aí. A receita Ajudo do bolo. Você a enxergar melhor, é o que A receita fala, do né? bolo, o lançamento, né? A fórmula, né? Cada um tem um nomezinho. Então, cara, eu penso o seguinte, tá? A maioria das pessoas não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho que isso é uma bobagem. Dessa forma, o público e o nicho de público que você atrai com essa conversa vai mudar a direção daqui a um período quando sair outra pessoa fazendo uma coisa que está mais na moda, ou mais atual, ou mais bonitinha que a sua, ou quando a vizinha ou alguém falar que ela é melhor. Entretanto, eu acho não, isso já é realidade, é necessário ter uma presença digital. A pessoa ela vai te procurar em algum lugar e precisa encontrar, senão ela não vai saber quem é você. Então, quem é Ricardo? Ela vai entrar, vai ver, né? Vai saber quem é, aonde atende. Isso é importante, né? Os nichos, o público, o paciente, ele não sabe chegar no currículo Lattes e pesquisar, né? A plataforma é pouco intuitiva.
Mas você precisa ter ali, né? Outro dia eu ouvi de uma colega, ela falando assim... não, me indicaram tal restaurante, mas não tem eles no Instagram, então com certeza não é confiável. Pô, cara, é exatamente isso. Você pensando como pessoa, você vai pesquisar, você quer entender, se sentir mais familiarizado com o lugar que você vai, saber como ele é, né? Então eu acho sim muito importante essa presença. Mas nada de... dancinha. Eu vou falar assim até por mim, cara. Eu nunca iria num médico só pelo Instagram, mas se me indicarem um médico, cara, a gente tem a curiosidade de abrir o Instagram da pessoa. Com certeza. E aí você vai ver, pô, legal, olha aquele trabalho bacana que o cara faz. Vai presença em congressos, o cara é professor disso, ou ele tem esse Então, assim, eu acho que é isso aí, é aquela confirmação, né? Aquela coisa assim, vou dar uma... até para curiosidade ali, né? Então, eu acho que tem que ter realmente uma presença, senão você fica ali meio anônimo, né? Meio avulso ali, né? Aí vai depender só da indicação. O melhor paciente é o paciente indicado, mas se você tiver ali, hoje em dia, eu acho que não cabe realmente o cara que tá ali na bolhazinha dele e achar que todo mundo vai chegar e bater na porta dele, né, e pedir para ser consultado. Para o pessoal de subespecialidade, neurooftalmo, retina hoje tem em cada esquina, né, mas... Cardiologista do oftalmo. Se sacudir uma árvore, cai um monte de retinol. Mas para o pessoal das subespecialidades é até importante o cara ter ali alguma coisa profissional para que um colega saiba quem é e que possa referenciar uma consulta rápida, né? Hoje tem um neurooftalmo, 2, na verdade, um amigo e uma amiga que são os que eu mais mando. Mas se os dois estiverem viajando, eu não sei para quem eu mandar. Então, Rodrigo Dai agora. Rodrigo, nosso colega lá de Salvador. Rodrigo parceirão, tive com ele no Congresso da Sociedade. Boa. Então, assim, vamos continuar a conversa agora falando um pouco a gente já falou de fellow, então o cara quer se inserir no mercado. O que você acha, assim, da questão, assim, de montar o próprio negócio? Você tem ali o próprio negócio, que começou com seu pai, mas você deu aquela alavancada, você mesmo estava me contando do tanto que cresceu, então, assim, é um desafio essa parte de empreender ali, né, na sua própria clínica. Então, o que você poderia dar de conselho? Quais são os maiores desafios dessa parte de empreendedorismo no sentido de montar o próprio negócio e tirar uma clínica ali do zero e fazer ela crescer, assim? O que você acha que tem de desafio nisso? Só antes, o Ricardo até comentou também do comecinho, né? Poxa, não tinha paciente. Como que é? Como que foi essa virada também? Foi a virada, né, de chave, né? Então, vamos lá. Sobre montar o próprio negócio. Para quem gosta, eu acho sensacional. Eu acho que é o que faz sentido. Pelo seguinte, você vai dedicar tempo de sua vida investindo em um negócio que o valuation depois soma para outra pessoa. Não faz o menor sentido, cara. E sim, é importante, médicos, colegas, vocês entenderem conceitos como EBITDA, valuation, dentre outros conceitos de negócios. A não ser que o perfil seja, olha, eu quero ser um funcionário público, ter lá minhas 20, 40 horas garantidas, né? Férias, 13º e não me preocupar com mais nada. Começar o negócio, investir, sempre vai ser muito difícil. O começo vai ser difícil. Você não vai ter paciente, você vai ser tentado a diminuir preço e a buscar práticas de mercado que não são bem vistas para conseguir esses clientes. Depois, com um pouquinho mais de tempo e amadurecimento, você vai começar a entender que isso não faz sentido. Se você tiver uma pessoa boa para te aconselhar, você vai entender. E acho que o principal é buscar parcerias e caminhos para que o seu negócio funcione e prospere, né? Começou do nada um consultório, não abra sozinho, procure uma policlínica. Às vezes tem uma policlínica que não tem oftalmo, você acerta com o cara lá um valor, começa a atender lá na clínica dele, faz uma planilha com todos os nomes do paciente, e-mail, telefone, e toda vez que você atender lá você vai juntando. Quando você já tiver uma cartela de clientes bacana, você abre o seu consultório fora, começa a chamar esses pacientes para virem trabalhar esses pacientes para virem se consultar com você. E daí você vai construindo o seu negócio. Você vai atender bem o paciente
e ele vai referenciar outra pessoa, mas ele só volta daqui a 1 ano, ou só vai referenciar quando alguém precisar. Então, todo esse ciclo ele é um pouco demorado, tá? Tenha paciência, o final vale a pena. Mas existe, sabe aquele pensamento do meio socialista que a gente tem da escola, sabe? O dono do capital é o vilão e é quem ganha dinheiro e a gente que trabalha, não. As pessoas não entendem que quem investe num negócio, quem gasta o tempo dela administrando, que dá um trabalho absurdo, assim, incalculável para quem não sabe o que é uma administração, gestão, coordenar um setor de ensino, já dá uma trabalheira. Ave Maria, uma empresa, então, vocês não têm nem ideia. E não é prazer, é negócio, o que acaba deixando mais chateado, né? Então, quem acha que o dono da clínica está lucrando, está ganhando e que vai ter o próprio negócio para poder ser o dono, cara, não caia nessa. Não caia nessa. Você não sabe o que é gerir funcionário, escala, recepção, sistema, aí jurídico, Anvisa, Ave Maria, dificuldade para conseguir com a Anvisa. Contabilidade. Imposto, né? Um dos sócios de vocês, né? O sócio eterno ali. Eu já ouvi. Então, cara, tem muita coisa que a matemática simplória que a gente aprende. Se eu estou deixando 50%, se eu for o dono, eu vou ter 50% a mais. Não é assim, não é liquidez assim. Você tem valor de negócio. Agora, a sua pergunta de como começou, cara, eu caí na clínica do meu pai para atender e ninguém queria ser atendido. A clínica era meu pai, minha mãe, meu padrinho, o irmão do meu pai e uma prima. E aí meu irmão entrou, começou atendendo lá alguns períodos e eu terminei a residência, estava no fellow e eu tinha um turno na semana, um turno. Não ia ninguém, cara. Ninguém, era Ave Maria, era desesperador. Quando chegava um paciente, eu examinava ele. Eu lembro que uma vez eu fazia até gonioscopia. Eu botava a lentezinha. E aí o paciente falou, doutor, ninguém nunca me examinou assim na vida. Quase que eu penso, quase que eu falo, você era meu único paciente de hoje. Tenho 6 horas pro senhor hoje. Exatamente. Mas é assim, cara, você vai atendendo, aí você atende bem aí chegava alguém que era para urgência, então com o olho vermelho, não tem nenhum médico. Só sobrou Ricardo? Então ia. E é dessa forma, com o tempo vai crescendo, vai melhorando. Né? É igual o que o professor Remo falou no episódio dele. O professor Remo, pô, também, né? Ele falava, pô, no começo eu não tinha ninguém, mas eu ficava estudando na minha clínica. Eu ficava lá lendo meu livro, e aí foi aos poucos, crescendo e tal. Eu acho que a paciência, né, e um bom trabalho é que traz aí esse resultado, né? Nesse sentido, tem algumas perguntas aqui que, né, tem a ver com essa questão de montar o próprio negócio. Então, o Heitor Nogueira, ele perguntou assim, quais dicas você daria para quem quer fazer retina e voltar para o interior do Piauí, sabendo do alto custo dos aparelhos para uma população com renda inferior à da capital? Então, assim, vamos tentar... O interior do Piauí vamos tentar tornar essa pergunta um pouco mais objetiva. O cara que quer fazer retina e quer ir para um interior, assim, do Nordeste, num lugar que ele falou que a renda não é muito alta. Que tipo de investimento você acha que valeria a pena fazer, entendeu? Que tipo de aparelho você acha que caberia um retinólogo pensar em investir no interior, assim, do Nordeste? Cara, vocês estão me botando em uns temas polêmicos. Primeiro, o Heitor, eu tenho certeza que ele tá colado com algum retinólogo dia e noite, porque a gente tem um grupo só de residente, só de R3, e qualquer caso que a galera manda, ele já acerta, assim, em 10 segundos ele já manda a resposta certa. Então, ele já tá muito bem na formação dele. Sim, tem espaço para retinólogo em qualquer área distante ou com poucos habitantes. Não acho que não tem espaço. Como a gente voltou do início, você precisa decidir que você quer aquilo. E é engraçado porque a gente conversou isso há pouco, eu sempre falei com os meus fellows e candidatos que a minha ideia é ensinar a pessoa a se virar com o que ela tem, né? Aí eu falo isso hoje com um grande angular, OCTA, microperimetria, tira-cola, aí você fala, você tá falando isso da boca pra fora. Eu falo, não, cara. Assim, pra mim, se você tiver uma retinografia, autofluorescência e um OCT
não precisa ser o melhor OCT do mundo, não. Um OCT de mácula, o que você vai usar para fazer mácula, que tenha um Basecamp com uma densidade de iScan boa, que você consiga fazer uma sobreposição de pelo menos 30, 50 imagens no Basecamp, que você programe aquele aparelho para fazer uma varredura boa, que você opere aquele aparelho e que você vá buscar biomarcador para você fazer o diagnóstico de, no caso, uma polipoidal, mesmo sem ter indocianina, que você consiga usar aquele aparelho de uma forma inteligente e não receber o report e querer laudar e ganhar aquele dinheiro, você resolve qualquer problema. A Anjo Fluor, ela viria depois desses 3 para mim, tá? Então, se você me perguntasse hoje, Ricardo, qual é o aparelho que você recomendaria para uma pessoa que vai para o interior de qualquer lugar ter um aparelho que tenha RET, AutoFluor e OCT no mesmo? Se tiver Anjo junto, melhor ainda. Aí acaba tendo que juntar mais oftalmologistas, né? Porque um OCT para um médico só acaba ficando parado, né? E o médico não sabe fazer conta. Então. Na verdade, assim, tudo vai depender do fluxo. Começar o seu negócio com um OCT é impossível, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, né? Mas se você tem um fluxo já direcionado de paciente que vem para receber uma assistência e que você consegue ter tempo, fazer os seus exames, sim, eventualmente vale a pena você ter de início já um OCT, mesmo você sendo o único retinólogo. Por que eu digo isso? As pessoas esquecem um pouco, aí a gente entra na parte de investimento, né? Sabe quando vocês recebem, não sei se vocês já receberam aquele panfleto de energia solar? Né? O cara fala assim, ó, você vai botar 10 placas de energia solar aqui e você, com o cálculo dessas 10 placas, daqui a 3 anos você teve lucro e a placa tem mais 27 anos gerando energia para você e você vai ter 27 anos de lucro. Aí o cara bota uma planilhazinha com quanto tá o porcento da poupança, do DI, né, e coloca quanto que você vai ganhar com aquilo. Aquilo é sensacional. Mas ninguém faz isso. Um dia que a indústria aprender, a consultoria de graça, um dia que a indústria aprender a fazer isso, né? Por quê? Quando você pega 100 mil reais e você coloca num fundo de investimento que está te dando DI, 100% do DI, ele vai te dar, sei lá, 1% por mês. Mas você continua tendo 100 mil. Você nunca perdeu aqueles 100 mil. Quando você compra um aparelho em oftalmologia, é exatamente a mesma coisa. Você vai comprar um ativo. E aquele ativo ele vai gerar todo mês um fluxo. Se um OCT custou 200 mil, que no DI daria 2 mil reais por mês, e ele está te dando 2.100, 2.300 de lucro, ele já está melhor do que você pegar aquele dinheiro e deixar parado no DI. Agora, se você for comprar com dinheiro emprestado, com juros, aí você já tem que entrar numa conta um pouco mais complexa. Ricardo, mas aquele aparelho ali ele vai ter uma depreciação. Existe uma fórmula para depreciação. Eu vou contar para vocês o melhor investimento que eu tive na minha vida e que, assim, me arrependo horrores de ter vendido. Eu comprei um aparelho, um OCT 2000 da Tópico, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse com eles. Aparelho excelente, RET, AutoFluor, OCT. Comprei na época por 255 mil. Era o último aparelho que tinha aqui disponível. Era um aparelho que ia para congresso, então era aquele que tomava pancada pra cacete. Comprei esse aparelho, coloquei lá na clínica, rodei ele por 2 anos e tanto. O aparelho nunca me deu um problema, nada, zero. Tinha problema de Windows, né? Aqueles negócios, o Windows ficou cheio, fica lento e tal, mas o aparelho nunca deu problema. Depois de 2 anos e pouco, eu vendi ele por 235 mil. Tá que nem carro usado agora, então. Então, mas hoje o OCT usado, isso porque eu vendi antes dessa confusão. Se eu tivesse hoje, eu vendia por 400 fácil. Mas não estou nem pensando por isso, eu estou pensando porque o aparelho é uma máquina, ele é muito bom e é um aparelho de 2009. O OCT 2000, ele foi lançado em 2009. É um OCT que tem 50 mil iScans por segundo, que se você pegar um exame dele hoje, feito por aqui, você vai ver que a qualidade é ruim, porque ele vem com um preset de fábrica para fazer um exame rápido e não um exame de qualidade. Mas se você ajusta ele, o aparelho é uma máquina, cara. Uma máquina. Aí uma vez um amigo meu que tem um Triton falou, cara, como é que seu CT2000 fica melhor que o meu Triton? Eu falei, mexe na configuração.
ele mexeu e aí não tem como ganhar, né? Mas enfim, é mais ou menos por aí. A gente precisa aprender a fazer conta, entender os riscos das contas que a gente vai fazer e conhecendo sobre conceitos de investimento, né? Essa ideia de não vale a pena comprar aparelho, não vale a pena comprar aparelho repetido, não vale a pena comprar aparelho que vai ser passivo, sabe? Mas um aparelho que vai gerar que vai ser um ativo ali, gerando para você seus dividendos. Se existe a demanda na sua clínica você tem que saber, cara, eu peço 20 OCTs por mês. Esses pacientes estão fazendo esse OCT em outro lugar. Isso daria tantos por mês. Vale a pena ou não vale? Compara com outros tipos de investimento e vê se é um bom investimento. E que nem o Ricardo comentou, é um equipamento que dura um certo tempo, tem um tempo de vida bom. Cuidado, né? E voltando lá ao nosso amigo do interior do Piauí, o que eu posso contribuir para esse cara, assim? Você tem que mapear a região no sentido de saber, assim, quem está fazendo catarata aqui nessa região num raio, assim, de 200 quilômetros, 100 quilômetros. E entrar em contato com essas pessoas. Provavelmente esses caras precisam de um retinólogo de referência. Você vai e oferece ali uma parceria. Qualquer paciente que você precisar, qualquer complicação, emergência, eu estou à disposição 24 horas. Tenha bons relacionamentos com cirurgiões de catarata, que vai existir uma demanda. Porque, cara, todo cirurgião de catarata complica, todo cirurgião de catarata precisa de repente, de um retinólogo para fazer um bom pré-operatório. Chega nesses caras e procura esse tipo de parceria, que eu acho que acaba aparecendo as oportunidades. Fora ali também a parte clínica, né, que acaba sendo bom também, né, parte de panfoto, injeção. Então, não vai ser só um retinólogo, você não vai ficar só fazendo cirurgia no interior do Piauí. Não cabe, eu acho. Um cara só faz cirurgia de retina. Não é o caso num cara que está no interior e tal. Mas vai conseguir operar a sua cirurgia, assim. Só complementando, Bernardo, eu acho que o pensamento maior é assim, como eu posso ajudar esse colega na região? E levar para o colega essa informação, né? Se você chega se alguém chega para mim e fala, olha, Ricardo, meu trabalho complementa o seu, não vou ter nada, não vou tirar nada de você, não vou fazer nada de errado. Pô, cara, que bom. Dá um abraço aqui, bora, vamos trabalhar junto. Não é? Mas se o cara chega pra mim, me encaminha os casos que... Não, pô. Vamos cuidar junto do paciente, tá? Vamos deixar essa pessoa melhor? Bora, aí eu quero. Eu acho que eu iria por essa linha. Exato. A Liara, rapidinho, que é uma ex-aluna nossa também, que está fazendo retina, ela perguntou na sua opinião, e eu tenho uma opinião bem, bem, bem forte sobre isso, mas... Para um serviço particular no interior, acha possível atender retina sem OCTA? Na minha opinião, com certeza, mas eu queria te ouvir aí. O que você tem a dizer sobre isso? Eu prefiro... Posso passar? Eu tenho o OCTA lá, tiracolo, tá? E a gente não tem burocracia com realização de exame. Então, a gente faz muito exame, convênio não autoriza, a gente faz, documenta o caso, se é bom para o paciente, a gente faz. E para a parte de pesquisa também, a gente acaba tendo muita cota para fazer isso em pacientes até de fora. Você sabe que eu devo ter pedido 2 nos últimos 2 anos? Porque você resolve tudo com outras coisas, sabe? E assim, eu vou te falar que um desses casos era um Mactel tipo 1 que eu queria documentar direitinho, um paciente olho único e enfim. Mas não para saber se é uma membrana quiescente ou não, sendo ou não sendo, você não vai tratar porque não tem indicação, né? Para saber se, enfim, a serosa neovascularizou, você tem biomarcador para isso, um OCT que sugere, você pode muitas vezes resolver só com OCT. Outra pergunta também da Liara é sobre laser. Você faz muito laser lá na Leitão? Os fellows fazem muito laser? Os fellows fazem. Eu comprei um aparelho novo de laser. E aí, se você puder falar assim, em termos, eu não sei se tem algum conflito de interesse, mas assim, qual a marca de laser assim, você acha que vale a pena para quem está começando, que tem algum custo-benefício bom? Você poderia indicar, assim, que ela também foi uma pergunta que apareceu aqui. Então, eu gosto muito do meu, né? Mas você já falou do conflito de interesse. Para o pessoal que está ouvindo e assistindo, eu sou consultor médico da Zeiss Global, tá? Então eu ajudo eles no desenvolvimento e na melhoria dos softwares e dos aparelhos.
E eu utilizo o laser deles, o Visualise Green VIT, que é o multispot. Eu vou dar uma aula disso no CIMASP na sexta-feira. Cara, eu gosto muito desse aparelho. Eu tinha um laser de monospot e dava um trabalhão, dava muito trabalho. E aí, depois que eu comprei esse, eu voltei a gostar de fazer laser, porque eu já não fazia, eu pedia para os fellows fazerem, né? E aí, é muito, muito legal. Dói menos. Os multispot não é exclusivo da marca que a gente está falando. Mas dói menos, é um exame, às vezes, 9, 10 vezes mais rápido. O paciente, ele perde o medo. O paciente que fez o laser antigo, né, com a tecnologia antiga, ele já vai com medo, né, pro negócio, porque dói, porque incomoda, porque demora. E aí, quando você usa o multispot, isso já melhora, né? E faz tranquilo, uma panfoto numa sessão só. Numa sentada. A gente discutiu sobre isso esses dias e estava falando até com o Eduardo Novaes. E o pessoal fala muito de você fazer o one sit, a panfotocoagulação em uma sentada, porque contrai membrana e pode levar a descolamento, pode ser uma coisa muito agressiva. Eu falo do laser em uma sentada a gente não fazer no caso que a gente não faria um anti-VEGF. Acho que fica mais fácil de entender. Não, esse paciente tem proliferação, eu não faria um anti-VEGF nele porque pode contrair e rasgar. Opa, esse caso aqui eu vou fazer o laser com mais calma, com mais cautela, não vou ser tão agressivo. Mas normalmente a gente faz em uma sentada, né, os pacientes... E rápido ainda, né? Porque Rápido. Juliana Rio, Lana, Rafael e Caroline foram meus fellows. Eles fizeram inúmeros olhos em uma sentada. Inúmeros, e assim... Não teve um caso que ficou ruim ou que evoluiu para sangramento, nada de membrana contraindo, não. Todos ficaram muito bem. Eu vou mostrar alguns deles depois. Não, fica até a dica para os serviços públicos que tem um alto volume de pacientes. Assim, imagina você adquirir um produto desse aí, você consegue uma fila enorme de laser, uma diferença enorme, né? O Hospital de Irmanduce, lá em Salvador, ele tá com um desse agora. E outra questão que acho que a gente tem que entrar aqui é sobre essa questão de particular, convênio e SUS. Lá na sua clínica vocês atendem os 3? Não. O SUS lá não? Lá a gente tem uma clínica classe A, convênio particular. A gente tem um serviço de SUS, onde os fellows rodam, que é credenciado. Enfim, é um serviço particular credenciado ao SUS, mas que é principalmente para cirurgia. Então tem o Constellation, o microscópio bom, sistema de visualização de não contato. Os meninos têm acesso a tudo lá, mas é onde eles fazem a triagem e as cirurgias do SUS. Mas toda a parte clínica eles fazem na Leitão. E o que eu falo, assim, é muito mais uma parte de assistência, né, do que de tocar. Para você aprender retina, você precisa viver casos, você não precisa pegar o paciente e examinar ele, sabe? Você não desenvolve uma destreza muito maior, talvez refinar o mapeamento, mas fora isso, você pega um OCT, abre numa tela 4K, grandão, um OCT com 1024 eye-scans, 12 milímetros, aí você abre e dá um zoom na zona episódio, você fala, opa, a interdigitação tá faltando. Zona parafóvea, bilateral, simétrico, o paciente está usando hidroxicloroquina, é o primeiro sinal, vamos fazer uma carta para o reumato? E aí a gente senta e discute sobre aquilo. Em meia hora, 20 minutos cada paciente, você poder pensar e raciocinar junto com o fellow, isso faz muito mais sentido para mim do que eu ficar batendo ficha de retinopatia diabética e tocando laser até o fim do mundo. E saindo dessa questão do fellow, você acha importante esse posicionamento? Igual você falou, na nossa clínica a gente visa atender, então, pessoal classe A, e por isso você tem que provavelmente oferecer
ali um conforto para o paciente, que tudo entra a questão de hotelaria, que falam, né, e tudo mais. Eu acho que isso é legal, assim, porque você querer abraçar todos os tipos de paciente não faz muito sentido. Você não faz muito sentido você querer atender toda a população, assim, classe A, B, C, D, E, porque são demandas diferentes, né? E eu acho que esse tipo de posicionamento no mercado é legal, né? E isso pode, no futuro, te fazer, de repente, largar os convênios e ficar só no particular. É uma coisa que você tem em mente, assim, ou não? Assim? Isso é uma das coisas que é muito importante da gente falar hoje, que é o plano de negócio, tá? Você tem que ter o seu plano de negócio, seu plano de carreira, no caso do médico. Você tem que saber onde você começa e onde você vai terminar. Você já opera catarata super bem, você não vai continuar operando faco SUS o resto da sua vida. A não ser que aquilo te dê uma alegria, um prazer muito grande. Porque você vai estar deixando de estar tempo com seu filho, com sua família, de fazer as coisas que você usa para se divertir, para se cuidar, para estar ali fazendo aquela atividade laboral, né? Então, eu comecei atendendo tudo. SUS, cortesia eu ainda atendo muito cortesia, mas cortesia, SUS, qualquer convênio, eu trabalhei em convênios de grandes massas, né, esses convênios, que aqui vocês têm um que é bem famoso dos velhos, né? Que é dos sênior, tem Intermédica, né? Lá no Nordeste tem Rapvida, né? Então, eu trabalhei bastante para um dessa linha, durante 6 anos eu e um colega, o João Vitor, que também foi da USP, eu e o João assumimos toda a parte cirúrgica de lá durante 6 anos. Só que chegou um ponto que para mim não dava mais. Então, eu saí, o João continua lá, eu fui deixando o SUS. Hoje eu só participo das cirurgias dos fellows do SUS, da parte cirúrgica, né? Já não atendo mais alguns convênios, já tenho o meu custo de consulta com um valor diferente, mas com uma entrega diferente. A ideia é que não chegue para mim uma refração, um paciente de 20 anos sem queixa para fazer um óculos. Que vai chegar para mim uma pessoa referenciada para um especialista em retina, em cirúrgica na grande maioria das vezes, que é o que eu mais faço. Então, no meu plano de carreira, eu fui fazendo isso, mas depois de 12 anos, muito estudo, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu adoro pesquisa, eu tenho duas linhas de pesquisa em andamento, tenho alguns artigos publicados, um até que saiu hoje, que eu vim conversando com vocês. A gente tem os prêmios de congressos, tudo isso dá uma visibilidade, né, dentro da parte dos pacientes, dos clientes, e isso deve ser utilizado como uma forma de você aumentar o seu ticket. Se você começa a não ter espaço para atender mais paciente, você pode cobrar mais, você deve cobrar mais pelaquela especialização que você tem, né? Mas isso exige uma alta, assim, um tempo de trabalho, tudo isso que você comentou, né? Não é qualquer um que pode simplesmente sair e abrir, porque ele não vai... Não, então você entra no Instagram, veste um terno bonitinho, bota um cinto, né? Promete coisas Salvatore, milagrosas, Ferragamo, Gucci, como se você fosse muito melhor do que todas as outras pessoas, e você vai começar uma coisa sem um alicerce, sem uma fundação. Não faz sentido. Mas se não for parte estética, cara, essa pegada de Instagram, assim, não de pega, ficar, né? Mostrando riqueza e mostrando beleza no Instagram, acho que você só pega na estética, cara. Pô, a visão tá ruim pra caramba, eu tô com descolamento de retina, não quero ir no doutor, não quero ir no doutor bonitinho que tá com o cinto do Salvatore Ferragamo, não quero quem que é o bom que resolve o problema de não ficar cego, né? Quem já viu proctologista no Instagram? Não tem, cara. Ninguém vai procurar no Instagram, né? Até o vídeo eu dou risada lá dentro. Voltando a essa parte que você falou de pesquisa, cara, que você acha? Como que você acha que a pesquisa contribui na prática, assim, de um oftalmologista? Em que você acha que a pesquisa te ajuda, assim? Porque na Leitão tem vocês têm reuniões semanais, porque tem muita gente que quer fazer pesquisa só para, igual o Flávio Rezende falou, só para falar que tem um artigo publicado cara, mas assim, até o Remo falou muito isso também, né?
Você tem que fazer, na minha visão, eu não curto pesquisa, assim, pra falar a verdade. Tive a oportunidade de fazer doutorado, não tive o tesão necessário, não gosto, assim, mas eu acho que é fundamental. Tipo assim, quem move o mundo é quem pesquisa. Então, eu gosto de consumir pesquisa, consumir ciência, mas não gosto de fazer. Mas, assim, a pessoa que quer fazer pesquisa, para mim, tem que ser uma pessoa que quer realmente mudar alguma coisa, quer trazer uma coisa nova, quer mudar os paradigmas, mudar a ciência e trazer um benefício para o paciente no fim das contas. E não, cara, vou publicar um artigo aqui só para falar que eu tenho, faz qualquer pesquisa coxambrada, tudo enviesado, só para falar que publicou. Então, essa é a minha visão. Mas o que você pensa assim, sobre pesquisa? Cara, eu acho que pesquisa é sensacional, é muito bom. Ela te torna um médico melhor, faz você estudar mais sobre aquele assunto, faz você estudar sobre como interpretar o que você está lendo, você entender e até fazer uma avaliação crítica de tudo que você tá vendo e vivendo. Eu passei uma situação agora num congresso da catarata refrativa. Estávamos falando sobre lentes difrativas em pacientes com alterações na mácula. E algumas pessoas falando que poderia botar em membrana epiteliana num pós de buraco e aquela conversa de tem que se dar a opção do paciente se livrar dos óculos. Cara, com assim, buraco na mácula, quer ficar independente de óculos. E aí, cara, teve uma hora que um colega falou assim, ele não tá errado na colocação dele, tá? Mas ele falou assim, não existe nenhuma evidência que fale pra gente não colocar. Que é ruim colocar. Não existe evidência. Pense aí, quando eu falo isso de cima do palco, ou na rede social, né? Que não existe evidência contra se colocar uma lente difrativa em um olho com doença na mácula. As pessoas que não participam de pesquisa, que não estudam metodologia, ciência, elas vão ter, né, aquele pensamento de que pode. Claro. Só que existe um grande ponto. Não ter evidência que não pode, não é evidência que pode. As pessoas... E isso vale pra tudo, cara. Pra tudo, sabe? Não tem evidência de que se eu pular de costa do Empire State eu morro. Primeiro que não é nem passar num comitê de ética, né? Você colocar uma difrativa num buraco. O comitê mesmo já não ia deixar... Né? Enfim, aí você entra pro racional teórico. Que o racional teórico ajuda você a pensar na hipótese, no que você quer testar, na sua pergunta, né? E justificar por que você quer fazer isso. E se você pensar o racional teórico, a principal queixa, o principal problema, né, o que incomoda mais o paciente que tem membrana epiteliana é a redução de sensibilidade ao contraste. E as lentes difrativas diminuem a sensibilidade ao contraste. Aí eu vou colocar. Você entende, cara? Pô, pra mim é muito melhor vender uma lente premium e colocar no paciente. Óbvio. O cara vai ficar triste, eu vou falar, não é assim mesmo, é da idade. Aí você dá esse argumento pro paciente, não é da idade, A família já fala, a idade, você não tem que reclamar porque é da idade. Sempre tem um familiar pra culpar o cara. Sempre tem. Você dormiu de cabeça pra baixo. A gente tem que pensar na situação contrária também. O paciente pagou caro pela lente, você só quis empurrar uma lente premium pra ele, não explicou os prós e contras, e aí ele também pode te responsabilizar, né? O paciente é ignorante, ele não sabe, você tem que escolher por ele. A escolha da lente intraocular, pelo menos na minha prática, é assim, ó, a melhor pra você é essa aqui. Não existe a melhor... Qual é a melhor lente? Eu falo, eu desconheço o campeonato de lente. Nunca vi um campeonato de todas as lentes que competiram para ver qual é a melhor e qual ganhou. Não é igual o melhor retinólogo, o melhor cirurgião. Não tem campeonato. Não é? No seu olho, o cara com astigmatismo de 5 graus, o cara quer colocar uma lente que não é tórica? Não coloco. Não faz o menor sentido. Já cheguei a colocar uma lente tórica sem cobrar num paciente. Porque era o melhor para ele. Então, velho, você tem que entender o que é melhor e a orientação vem da gente. Olha, cara, não adianta você colocar essa lente. Não é legal, não vai ficar bom pra você. Sabe? Pra mim não vai mudar nada, mas você vai passar o resto da vida insatisfeito. É nossa responsabilidade isso. Né? Então eu não gosto dessa parte de... Não é proibido, não é errado, mas eu não gosto dessa parte de setor de vendas de lente intraocular.
sabe? Para mim, a indicação ela sai do consultório, eu coloco num papel com orientação para o paciente, qual seria a minha sugestão em termos genéricos, sem marca, e ele vai lá escolher depois, né? Mas, enfim, a gente começou falando sobre ciência e pesquisa. Lá no Fellow, na entrada da primeira turma, na primeira turma do modelo novo, né, que foi Rafael, Lana e Ju, eu sentei com eles e eu trabalhei muito, muito sobre conceitos básicos que a gente usa em pesquisa. Na OC Terça, a gente fazia uma fritada da metodologia do artigo. Eu tirei porque a gente abriu a OC Terça agora, uma sessão semanal, não dá para você ficar criticando os caras publicamente. Mas não é criticar ruim, é tipo, poxa, faltou dizer uma coisa, um exemplo, né? Lana tem uma publicação no Retina e a publicação dela é corrigindo um artigo. O erro do artigo era o seguinte, ele usou o Heidelberg para fazer um OCT e o Heidelberg, a medida dele é em grau, não é em milímetro. Mas na hora de escrever, o cara colocou em milímetro. Aí, 25 milímetros na região da mácula. 25 no olho inteiro, cara. Aí a gente lá no negócio, Lana sentou, escreveu uma carta, escreveu até com a Bianca, com a filha do Remo, com Bianca, e mandaram para o Retina e foi aprovado, foi publicado lá e corrigiram o artigo, né? Então, é você entender o que você está lendo, né? Análise crítica, né? Análise crítica, para você poder fundamentar seu uso com os pacientes. Eu acho que é um raciocínio até semelhante a esse da pesquisa, né? De que fazer pesquisa vai te fazer estudar mais, vai te fazer estar sempre ali afiado no conhecimento, né? Você vai querer sempre estar na fronteira do conhecimento. Eu acho que em relação a estar inserido num contexto acadêmico também é uma situação parecida. Você tá Exatamente. Você está num centro universitário, você está inserido numa universidade, lidando com o ensino, né? Com residentes, com fellows também, que é o seu caso. Cara, você não vai querer fazer feio, né? Você vai estudar, você vai estar sempre ali se dedicando e estudando. Então é outra forma também, né? Quem não curte muito pesquisa, de repente está inserido numa universidade ou está inserido de alguma forma no ensino, né? Você está ensinando para alguém, te obriga a ser a pessoa que mais estuda aquele assunto, a pessoa que mais sabe ali daquele assunto naquele momento. Então, vou dar uma aula que seja de neurooftalmo, nem é minha área de especialidade, mas, cara, eu vou estudar muito para dar aquela aula porque eu vou falar para 1000 pessoas e eu não quero fazer feio, entendeu? Então, em várias proporções, se eu for ensinar 3 residentes, eu quero passar para eles o conhecimento, não quero falar bobagem para depois ele falar assim, caraca, o que ele falou tudo errado. Então eu acho que também é importante. Você ainda mantém vínculo com um outro serviço que você falou que você tinha contato com outros residentes ou fellows, ou você saiu, acho que Irmã Dulce, né? Só aproveitando o que você falou, que a gente falou aqui sobre o pós, né, o fazer um fellow ou não fazer um fellow. Para mim, o que é mais efetivo, né, para você se manter atualizado, para você se manter melhor, enfim, até você continuar estudando, você estar inserido em um setor de ensino, que você participe das sessões periódicas, que você frequente, invista um turno da sua semana para ir em um ambulatório que tem residentes. O residente vai te fazer uma pergunta que você não vai saber responder. Ele vai fazer e isso é incrível, porque você vai aprender uma coisa. Meu professor, que, enfim, foi uma grande inspiração, que se tornou um grande amigo, o professor Roberto Marbach, ele me falava assim, Ricardo, eu aprendo uma coisa todo dia. Todo dia. Eu falei, como, professor? Todo dia eu aprendo uma coisa. Se eu não aprender, eu abro o dicionário, leio uma palavra que eu não sei e aprendo ela. Mas todo dia eu aprendo uma coisa. Mais ou menos isso. Eu tento seguir por essa mesma linha, né? Continuo estudando e, enfim, tentando aprender todo dia. O professor Remo fala a mesma coisa. Todo dia você tem que aprender uma coisa pelo menos. Senão esse dia é um dia perdido para você. Exatamente. Só uma coisa sobre pesquisa. Quando a gente descobre uma coisa antes do mundo saber, a sensação é sensacional. E você quer contar para todo mundo, mas você tem tanto protocolo, né, cara? Você tá com spoiler. Velho, a gente tá com
duas coisas que a gente identificou que ninguém sabe e não pode contar pra ninguém até sair tudo. A sensação é muito legal. Quando sair, eu quero voltar aqui pra poder contar pra vocês. Mas isso é pra poucos, viu? Não é todo mundo que acha algo único. Hoje em dia é muito difícil. Você tá reinventando a roda ali. Na verdade, é porque a gente tá procurando reinventar a roda. É só a gente olhar pro outro lado. O outro lado vai ter alguma coisa que vai funcionar, que vai fazer sentido, testar, ouvir as outras pessoas, às vezes gente fora da oftalmologia. Eu sei que vem coisa muito legal aí, viu? Muito legal. E... residência. Eu continuo em contato com o pessoal do Hospital das Clínicas. Eu estou como preceptor do Irmanducci, da parte de retina na residência lá, mas eu estou afastado temporariamente por estar over de trabalho. Eu não estou participando lá com eles. É uma das coisas que eu sinto muito, porque a gente tinha sessões com aula, discussão, casos, e eu não estou conseguindo participar nesse ano. Ah, legal. Acho que a gente cobriu todos os assuntos aí, né? Exato. Acho que fizemos as perguntas dos nossos ouvintes aí. E a gente queria agradecer a tua participação, então, Ricardo. Acho que foi excelente. A gente aprendeu muito aqui na conversa. Acho que quem ouviu aprendeu demais também, né? Eu acho que a gente tem que começar a seguir aquela ideia de um seguidor aí. Falou assim, cara, eu quero um Oftcast de 2, 3 horas, porque no final a conversa vai ficando muito espontânea, né? Ela começa meio travadinha e tal, e vai ficando depois super espontânea. Eu acho que é muito bom. Foi o cara tem que morar aqui em São Paulo, né? Pegar um trânsito de 2 horas e ouvir o podcast inteiro, né? Não, você vai escutando em pequenas alíquotas. Escuta ali 1 hora na academia, depois meia hora no trânsito. Não precisa ouvir numa vezada só, não. O Stefano que vai ter trabalho, né, Stefano? 2, 3 horas de podcast. Porra, mas valeu. Obrigado pela participação. Agradecer mais uma vez os nossos ouvintes também. Um abraço. Eu que agradeço, pessoal. Sempre um prazer. Contem comigo aqui. Eu que me sinto parte, né? Eu sempre dou pitaco, falo, olha, vocês deviam fazer assim, falo, o Bruno, eu mando um monte de coisa pro Bruno. Mas assim que é bom, cara. Eu mando um monte de coisa pro Bruno. Você tem que ouvir quem chegou lá, né? Se fosse o conselho de quem nunca fez nada, eu ia dispensar, mas pra quem chegou lá, ou que já tem bastante sucesso, bastante bagagem, a gente, escuta com o maior prazer e aprende muito. Cara, inspirar é uma coisa incrível. Vocês estão fazendo isso, né? Eu tive a oportunidade de falar para o Ike, né? Eu encontrei com ele lá no Brascas, em Salvador. Eu falei para ele, velho, parabéns e obrigado por inspirar tanta gente. E a mim também, ele deu risada, ele falou, que é isso, velho, olha você e tal. Eu falei, que nada, pô. Cara, inspirar é muito bom, você perceber que as pessoas conseguem ouvir o que você está falando, ouvir o que você está fazendo, aplicar no dia a dia delas e crescer, melhorar, sabe? Seja pessoalmente, seja para cuidar melhor dos pacientes. Isso é incrível. Beleza, pessoal. Bacana. Valeu então, pessoal. Até semana que vem.